Olá, mulheres! Eu tô aqui hoje, iniciando um momento muito especial de vídeos, para conversar com vocês um pouquinho sobre a escuta das estações, a escuta da natureza e, naturalmente, do nosso corpo. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a estação do outono. Nós estamos entrando num período da natureza muito importante e eu senti vontade de iniciar esse ciclo de vídeos onde eu posso compartilhar com vocês a sabedoria da natureza, né, das estações solares e lunares também, e como elas influenciam profundamente o nosso corpo, especialmente o corpo das mulheres e pessoas com útero. Então, ao longo desses vídeos, eu vou trazer diferentes perspectivas e tradições ancestrais, como a medicina chinesa, o taoísmo, a Ayurveda e a ginecologia natural, para a gente compreender melhor como cuidar, né? Como nutrir, cultivar o nosso corpo em cada fase do ano. E hoje eu vou falar sobre o outono. Você já percebeu, né? Vocês já devem ter percebido que quando o outono chega, algo dentro de você também começa a mudar. E não é só no marco do dia 21, né, de março, mas alguns dias antes, né, a gente já vai começando a sentir aquele ventinho do verão abafado, ficando mais frio, a gente vai percebendo uma sensação mais introspectiva, chegando, uma sensibilidade aumentando, uma certa melancolia também, né? E poucas vezes, né, a gente escuta que isso tem a ver com a nossa relação com a natureza, né? Então, muitas vezes a gente sente que tem alguma coisa de errado com a gente, né? Que esse estado emocional pode ser uma fraqueza, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo. Mas eu quero te lembrar que esse estado emocional ele não é aleatório, porque o seu corpo ele responde, né, às mudanças da natureza, porque nós somos natureza, afinal, né? Nas medicinas ancestrais, chinesa, né, na Ayurveda também, que é a medicina indiana, o outono, ele é uma estação muito específica do corpo humano, e especialmente no corpo das mulheres. Existem alguns cuidados importantes, e são esses cuidados, esse cultivo desse jardim interior que eu quero compartilhar com vocês. É, É uma estação muito ligada aos pulmões, ao intestino, ao útero e também a forma como aprendemos a receber a vida e a soltar aquilo que já cumpriu o seu ciclo. Então, a natureza, dentro dessa estação do outono, ela começa a fazer um movimento de recolhimento. Ela se recolhe. A gente pode corpografar esse movimento como esse corpo que começa a adentrar para dentro de si. Interessante, porque na estação, né, de verão que a gente acabou de passar, é já um movimento expansivo, é um movimento para fora, um movimento de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, são festas, final de ano, né? Carnaval, calor, vontade de sair, né? E no outono o movimento é o oposto, né? Então a gente observa na natureza as folhas das árvores caindo, a luz do dia começa a diminuir, o vento vai mudando a sua temperatura. Então, a vida, né, ela, por ser cíclica, ela lentamente começa a se preparar para a estação do inverno, né? Que aí a gente vai trazer vou trazer um outro vídeo para falar do inverno lá no inverno, mas é já uma estação mais fria, mais introspectiva, então a gente está num preparo, né, para o inverno. Então, o nosso corpo está respondendo a essas mudanças e eu trago esse vídeo para vocês também como um campo oracular de percepção de linguagem da natureza e também como uma forma de se prevenir de certos
incômodos que possam vir, né? Porque eles vão chegar, as coisas vão mudar fora e dentro de você. E quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe quais são as medicinas de apoio, as práticas, né? Consegue ouvir melhor, escutar, né? Escutar a linguagem da natureza, a gente pode caminhar em concordância, em sintonia com a natureza. Porque a nossa energia vai mudar, mulheres. O ritmo vai mudar. O nosso humor vai mudar. A nossa sexualidade vai mudar. Né? O nosso ciclo menstrual vai ter também alterações. Então, nós habitamos um corpo profundamente cíclico. Todos os seres humanos vivem essa ciclicidade, mas o corpo da mulher e pessoas com útero, elas sentem isso de uma forma diferente, né? Então, muitas vezes a gente percebe, mas quando a gente sabe, algo muda e a sensibilidade, né? A escuta, ela se refina. A gente está realmente assim dançando a música que está tocando, né? A gente não vai na contramão disso. E o que vai ajudar muito a sua saúde menstrual, sua saúde sexual, sua saúde relacional, enfim, ela vai dialogar aí com as 12 áreas da sua vida de uma forma muito magnífica. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, uma visão da medicina tradicional chinesa em relação ao outono. Então, o outono, dentro da medicina tradicional chinesa, é todas as estações, né, dentro dessa medicina tradicional ancestral, ela está associada a um elemento da natureza. E o outono, na medicina tradicional chinesa, ela está ligada ao elemento metal. E o metal, ele representa a nossa clareza, nossa lucidez, o refinamento, a purificação e o desapego. E os órgãos que estão relacionados a esse elemento e essa estação são os pulmões e o intestino grosso. Esses dois órgãos, eles trabalham juntos, tanto no corpo físico, mas também no nosso campo emocional. Então, os pulmões, eles são responsáveis pela nossa respiração e, naturalmente, pela distribuição da energia vital em todo o nosso corpo. Então, né, visualizou, sentiu sobre isso. Então, a gente está falando aí, primeiramente, sobre a nossa relação com receber a vida e com a nossa respiração. Então, já trago essa reflexão para você. Como anda a sua respiração? É uma respiração que está acontecendo só nessa região do peito? É uma respiração que está vindo, né, ali desde o ventre, subindo para o peito, do peito descendo para o ventre, né? Ele está realmente hidratando aí o seu yin, o seu yang, o cima, o embaixo. Isso é muito importante também vocês estarem atenta a esse primeiro pilar, que é a sua respiração. Na medicina tradicional chinesa, né, os órgãos estão ligados a emoções, a estados emocionais. E os pulmões estão ligados à emoção, né, cristalizada. Eu quero trazer aqui esse lugar da cristalização das emoções de tristeza. Então, o excesso de tristeza que a gente vai guardando ao longo da vida, eles se alojam nos nossos pulmões, né? Isso acontece porque respirar profundamente significa aceitar o que a vida nos traz e não bloquear, e não fechar, né? E sentir aquele peso, aquela melancolia, aquela coisa que não passa. Você não... Porque estar triste não é o problema. O problema é a gente acumular essa tristeza. E quando a gente está triste, a gente respira diferente, né? A gente não está numa respiração ampla. A gente tem normalmente, né? Tristeza tem esse ritmo aí que vai influenciar em todo o nosso corpo, né? Então, quando os pulmões eles estão nutridos, quando os pulmões estão saudáveis, a gente sente uma presença no nosso corpo, a gente respira profundamente, a gente está aberta para a vida, né?
E quando os nossos pulmões eles estão fragilizados, quando eles estão fracos mesmo, a gente sente uma tristeza persistente, aquela tristeza que fica indo e voltando toda hora, você nem sabe, tá ali e de repente tá triste de novo. De novo, o problema não é você sentir tristeza, né? É você ficar nesse estado e cultivar e ficar regando esse estado de tristeza, né? E naturalmente esse estado de tristeza vai trazer uma sensação de vazio, de não me sinto preenchida, tá sempre faltando alguma coisa. Quando a respiração ela se altera nesse fluxo mais, né, melancólico profundo, a gente também tem um fluxo de diálogos internos, né, psicoemocional, que também vão gerar a sensação de caos. Então você fica entre o vazio e o caos, vazio e o caos, presa nos diálogos da sua cabeça, né? E naturalmente a dificuldade de seguir em frente, de seguir, né? A vida é fluxo. Então, essa é uma sabedoria muito importante aí, que é importante vocês estarem abertas, né, para anotar, para deixar aí realmente assim, cuidar da minha respiração, cuidar dessas emoções, né? Porque muitas pessoas vão sentir o outono como um tempo mais introspectivo, né? Ou elas vão estar completamente desconectadas e entrar num estado de fragilidade emocional gigante, com essa tristeza persistente, com essa sensação de vazio, de caos, né? Com essa dificuldade de seguir adiante. E eu trago aqui, né, esse pilar sobre a desconexão de um corpo que está desconectado da natureza. Porque se a gente está conectada com a natureza, a gente vai oferecer os nutrientes necessários para essa estação. E oferecer os nutrientes necessários para essa estação é oferecer nutrientes necessários para o seu corpo, tá? Então, o outono, ele não é uma estação negativa, né? Ele é uma estação, eu não vou usar negativo, porque negativo também é uma energia da natureza, né? Positivo e negativo, feminino e masculino, frio e quente. Mas ela não é uma estação que, nossa, meu Deus, um martírio. Não. É um momento de processamento emocional muito importante. Então, assim, vocês estão entrando, nós estamos entrando num portal da natureza muito importante de processamento emocional. Se você está conectada com isso, você vai seguir esse fluxo e ajudar o seu corpo a processar emoções que às vezes estão lá desde a sua infância, né? Você pode dar grandes passos aí se você sabe onde você está e para onde você está indo. O problema é quando você não sabe para onde você está e nem para onde você está indo e nem o que está acontecendo dentro do seu corpo. Vamos lá. Próximo órgão, né, víscera, né, é o intestino grosso, que traz essa sabedoria de soltar. Então, enquanto os pulmões nos ensinam a receber, o intestino grosso ensina a soltar, a liberar, né? Ele é responsável por eliminar aquilo que o corpo já não precisa mais no nosso organismo. Então, no campo emocional, aí fisiológico é isso, ele vai estar eliminando o que não precisa mais. E no campo emocional, ele vai estar também relacionado a temas como apego excessivo, então ficar pegada nas coisas, nas situações, é, em hábitos, né? A dificuldade de soltar, né? A rigidez, o controle excessivo. Então, quando existe muita retenção emocional, isso muitas vezes vai aparecer no corpo físico, porque é uma coisa só. Emoção, corpo, mente, espírito, tá tudo dentro do mesmo espaço, né? Então, o outono dentro da medicina tradicional chinesa é a estação do desapego. Já na sexualidade taoísta, na tradição taoísta, a energia sexual, ela acompanha também profundamente os ciclos da natureza. Então, novamente, eu vou voltar aqui com aquela reflexão sobre o verão, como uma estação super expansiva, solar, yang, né? Energia, libido, tudo quente, caliente. E no outono, a energia sexual, claro.
que fazer uma pausa aqui, porque eu estou falando de uma estação solar, mas as estações lunares também vão trazer essa ciclicidade da nossa energia sexual. Então, a nossa energia sexual é diferente na lua nova, é diferente na lua crescente, que é diferente na lua cheia, que é diferente na lua minguante, e assim vai, tá? Mas aqui, falando de uma estação solar que está regendo esses próximos 3 meses que vamos atravessar, a energia sexual ela vai ter um direcionamento menos expansivo, ou seja, mais introspectivo. Então ela começa a se recolher mais para dentro. A gente também é convidada a cultivar essa energia sexual para dentro de nós, fazer ela circular dentro de nós, né? Então, isso não significa que a gente está que tá rolando uma ausência da nossa libido, né, da nossa energia sexual. Pelo contrário, né? Isso significa uma sexualidade mais sensível, uma sexualidade mais profunda e uma sexualidade mais introspectiva. Então, uma forma também de você se relacionar com a sua energia sexual com mais sensibilidade, com mais profundidade e com mais introspecção, tá? E com muitas vezes, por não saber disso, muitas mulheres e pessoas com útero sentem-se que, nossa, tá mudando tudo, eu não sei o que tá acontecendo dentro de mim. O que tá acontecendo é que você tá conectado com a natureza, tá bom? Tá tudo bem. Então, é um momento que é necessário, né, cultivar e nutrir as práticas de consciência corporal e conexão profunda com o seu ventre, com a sua sexualidade, nesse nível sensível, profundo, introspectivo. E é muito interessante porque isso também vai trazer uma nova relação com a sua energia sexual, né? Porque é isso, a gente está vindo, né, de longas gerações onde a nossa sexualidade é extremamente rápida, uma sexualidade de pico, uma sexualidade de explosão, uma sexualidade de quanto mais rápido, melhor, né? Então, dentro desse caminho da sexualidade taoísta, a gente vai ver que a gente vai receber, né, uma consciência mais aquática, uma consciência de circulação de energia sexual, de expansão, de profundidade. Então, agora é um excelente momento para você aprofundar o seu corpo, a sentir essa energia sexual, esse tesão, essa libido no seu corpo inteiro e na sua vida, não só, né, no sexo, na masturbação, mas realmente poder aprofundar, sensibilizar isso para a sua vida como um todo. Dentro da tradição taoísta, existem exercícios, né, como a respiração uterina, as práticas de circulação de energia no baixo ventre, que ajudam a nutrir o útero e aprofundar essa relação com o corpo. Né? E para as mulheres que estão dentro do Lab Online, vocês já vivem isso e vão viver com ainda mais profundidade esse caminho. Essas práticas vão convidar você a desenvolver uma relação muito mais íntima, muito mais consciência com a sua própria energia sexual, com a sua própria energia, com a própria energia vital. Tá? Aí num aroma, num cheiro, num gosto, numa textura bem de outono, com a sua característica que vai reverberar, né? Novamente, como eu falei, para as 12 áreas da sua vida. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a visão da medicina tradicional indiana, a Ayurveda. Como que esses povos, né, um povo indiano, se relacionavam, o que eles têm para trazer para a gente em relação ao outono. Então, nessa tradição, né, nessa medicina tradicional, a gente vê o outono relacionado ao elemento ar e éter, né, os elementos ar e éter, conhecido como o dosha vata. Então, se você não conhece muito sobre Ayurveda, você vai saber mais a partir dos vídeos que eu vou compartilhar, mas se conecta com ar e éter, porque esses com certeza você sabe bastante. E ar e éter representam o que, mulheres? Movimento, leveza e secura. Né? Então, quando o outono chega, esses elementos eles crescem externamente e também vão crescer internamente. Então, quando essas qualidades aumentam no ambiente onde a gente está, porque o ambiente onde a gente está, ele influencia, ele impacta no nosso corpo, né? Isso para relações, isso também é isso, né? Nas relações como um todo, mas eu tô falando de relações interpessoais, mas na relação também do ambiente natureza, né? Então,
a gente vai aqui relembrar novamente que o outono, o ar vai ficar mais seco, os ventos vão aumentar, o clima começa a esfriar e essas mesmas qualidades começam a aparecer no nosso corpo, né? Então, alguns sintomas comuns que podem aparecer no outono são ansiedade, insônia, a pele fica mais seca, o intestino tem uma tendência a ficar mais preso, irregularidades menstruais e cansaços mentais. Dentro desse caminho, dessa proposta, da comunidade Corpo Casa Madalena, do Lab, atendimentos individuais, enfim, eu vou compartilhar sabedorias para que você não precise acessar o extremo, né, do desequilíbrio dessa estação e ficar ansiosa, ficar com insônia, com a pele ressecada, intestino preso, com irregularidades menstruais e cansaços mentais. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, é, a gente precisa oferecer para o corpo, a Ayurveda ela fala muito sobre os opostos complementares, é, que é trazer o movimento oposto do outono para o corpo. O corpo vai precisar de um cuidado muito específico desse movimento oposto, né? Então, se o ambiente está mais seco e mais frio, o cuidado precisa ser de calor, de nutrição e de estabilidade, tá? Então, vou falar sobre alimentação, que é um pilar muito importante dentro da Ayurveda, né? Tudo começa com o nosso fogo digestivo. E eu tô falando de alimentação dentro dessa perspectiva ayurvédica, mas alimentação na perspectiva ayurvédica, só abrindo um parênteses, é tudo, tá? Alimentação não é só a comida que a gente põe para dentro, é a alimentação dos nossos 5 sentidos. Então, captem isso aí para as anotações de vocês. Mas agora eu vou falar especificamente sobre alimentos para o outono, tá? Então, anotem e cuidem disso durante essa estação, tá? Cuidem de vocês, cuidem do corpo de vocês. Não façam o oposto, gente. Não vai para o caminho oposto, porque vocês vão sentir os desequilíbrios do outono. Depois não diga que eu não avisei, tá bom? Então, os alimentos que vão apoiar muito o seu corpo nessa estação são as sopas, são os caldos, né? Comida quentinha, as raízes, né? Alimentos cozidos, quentinhos, né, grãozinhos quentes e algumas especiarias que são muito benéficas também nessa estação são as especiarias quentes. O gengibre, a canela, a cúrcuma, o cardamomo, né? Alimentos que vão ajudar você a aquecer e fortalecer o seu sistema digestivo e imunológico. Então, é isso. Aquecer o corpo e fortalecer o sistema digestivo e imunológico. Coloca um post-it na sua geladeira e arrasa nesse percurso, tá? Porque quando você está cuidando da sua alimentação, você também está cuidando da sua energia sexual. Porque sim, a sua alimentação vai impactar diretamente na qualidade da sua energia sexual, assim como o seu sono também, né? E outros pontos importantes. Mas esses anotem aí. Hum. Já dentro do pilar da ginecologia natural, alguns cuidados femininos do outono também são muito importantes para nutrir e fortalecer o seu corpo. Então, como eu já falei, né, todo o nosso corpo ele é bem sensível às mudanças de estações solares e lunares, e alguns cuidados muito importantes no outono precisam acontecer, tá? Manter o seu ventre quentinho, tá? A gente falou de aquecer o corpo, né, através dos alimentos, e o seu ventre, mulheres, precisa estar quentinho, aquecido e protegido. Eu gosto muito de uma prática que eu aprendi dentro da tradição peruana, com as mulheres indígenas do Peru, que é o chumpi, que elas chamam, que é um cinturão lunar, que você pode fazer com qualquer tecido, pano, encharpe, enfim, fazer um cinturão mesmo. Só que esse cinturão, ele não fica tipo um cintinho, ele vai subir uns 2 dedos acima do umbigo e ele desce assim, sabe, perto da pelvis mesmo. Ele é um cinturão grosso para proteger o seu útero. Então você vai se envelopar, né, nesse cinturão. Vou sair com o cinturão o tempo todo? Não. Mas principalmente quando você estiver no seu período pré-menstrual e menstrual, e também
no seu período fértil, isso é bem indicado para proteção do seu ventre também, para aquecer, né, e proteger. E dependendo do tecido que você usa, fica super legal o seu estilo também, tá? Então você pode colocar isso maravilhosamente. Ventre aquecido também é um ventre que tem bolsa de água quente, né? Então aí também a gente está falando de algumas medicinas de apoio, que é a bolsinha de água quente, ou aquelas bolsinhas de semente quentinhas também são bem legais. Use escalda-pés, porque aquecer o pezinho é muito importante também, que vai aquecer o seu ventre. Então, caprichem nos escalda-pés. E as vaporizações uterinas. E aí vocês podem aplicar essas medicinas de apoio dentro do seu ciclo menstrual. Então, mulheres que estão na plena pausa, por exemplo, vocês podem fazer isso de acordo com as estações lunares. Então, escrevam, né? Se organizem para fazer isso, por exemplo, nas estações lunares de lua nova e lua minguante, né? E também no momento em que você sente que seu ventre está rolando mais contração, pés frios, então caprichem e lembrem de cultivar essa relação com essas medicinas de apoio de escalda-pés e vaporizações uterinas são excelentes. Lembrando que a vaporização uterina ela não é indicada no momento menstrual. Então, se você sente o desejo de aquecer o seu corpo, você pode ir para os escalda-pés enquanto você estiver menstruada, mas você também pode fazer a vaporização uterina, em vez de fazer no canal vaginal, você pode fazer a mesma forma, só que diretamente no seu ventre. Então, ao invés de você apoiar, ficar ali pelada, né, com o seu canal vaginal para receber a medicina de apoio da vaporização uterina, você vai colocar só o seu ventre e receber aquele quentinho no seu ventre, que vai ser uma delícia também, tá? Fortalecer o seu sistema digestivo é muito importante, como eu já falei ali na parte da alimentação. Então, se você fortalecer o sistema digestivo, principalmente no período pré-menstrual e menstrual, você vai ajudar o seu corpo a ter uma menstruação muito mais saudável, muito mais gostosa, com menos fluxo de sangue, menos incômodos, né? Porque a gente vai sentir contração uterina, tá, gente? A contração uterina é muito diferente de uma dor uterina, né? Que a gente vai trabalhando também dentro desse caminho comunidade, lab e atendimentos individuais, eu foco bastante nesse percurso de sexualidade uterina, né, de consciência uterina, de como a gente se relaciona com essas microcontrações, todas essas invasões patriarcais, né, que fazem esse útero, ao invés dele ser fluir, subir e descer nas suas contrações, ele vira um útero espástico, então ele tem uma contração que é repentina. A falta de consciência corporal também vai gerar muito isso, de relação com a natureza. Com todo esse caminho que eu estou compartilhando com vocês, também vai deixar, às vezes, o útero muito gelado, e nesses momentos em que ele está precisando de calor e não tem calor, ele vai gritar e chutar mesmo, fazer um barraco dentro e falar, pelo amor de Deus, ele grita e pede cuidado. Então, se você vai fazendo disso uma cultura de vida, você vai se sintonizando com os elementos dentro de você, entendendo quando o seu corpo pede calor, quando o seu corpo pede frio, quando o seu corpo pede alimento seco, quando o seu corpo pede alimento gorduroso e assim por diante, tá? É, Então, intestino e útero, eles possuem uma relação muito próxima. Então, anotem isso aí também. Quando o intestino está desequilibrado, isso vai influenciar diretamente no seu útero, tá? Então, cuidem da alimentação, cuidem de manter o ventre quentinho, porque isso vai fazer o seu ventre ficar bem feliz, o seu útero ficar bem feliz. Se você estiver menstruando ou não estiver menstruando, não importa, mas ele vai estar feliz recebendo nutriente, calorzinho e ficando conectado com essa estação e com os cuidados que essa estação está pedindo, tá bom? Então, cuidar da sua digestão é uma forma de cuidar também da sua saúde uterina. E esses cuidados de aquecimento do seu ventre, de proteção do seu ventre também vão impactar bastante na sua saúde, naturalmente, no seu desempenho, né, na sua vida, na, na sua saúde, na sua vitalidade, porque é isso, né, mulheres, quando a gente está sentindo dores, principalmente uterina, dores pélvicas, isso vai afetar no nosso emocional, nas nossas relações, a gente começa a responder com mais ansiedade, com mais espidez, a gente não consegue produzir, fazer coisas, então se cuide. Bom, vou trazer agora algumas ervas que vão apoiar você durante essa estação
do outono, tá? Lembrando que posologia a gente precisa cuidar para não ficar tomando muita erva, colocando muita erva dentro da cumbuca. Normalmente um punhadinho assim, ó, punhadinho mesmo, punhadinho que você pega com a mão, punhadinho. Você põe ali na sua aguinha, né? Deixa aquela água descansar e também não ficar tomando todo dia. De novo, escutar o que o corpo está pedindo, né? Então, se é o momento que eu preciso aquecer, eu vou aquecer, é o momento que eu preciso desintoxicar, eu vou desintoxicar, né? Então, eu vou trazer aqui algumas ervas importantes para vocês. Bom, então as ervas que vão apoiar você são a urtiga. A urtiga ela vai nutrir o seu sangue e os minerais do seu corpo. A calêndula é a segunda medicina de apoio, muito maravilhosa, que é anti-inflamatória e protetora do seu sistema reprodutivo, do seu útero. Não gosto de falar sistema reprodutivo, mas ela é uma grande auxiliadora e protetora do seu ventre, do seu útero, tá? O dente de leão que vai apoiar o seu fígado e vai ajudar ele a se desintoxicar, o que vai garantir também aí um processo de menstruação muito bom, já que também o fígado está aí participando, né, desse processo da menstruação, ele está juntamente aí atuando no processo da menstruação. O gengibre que vai aquecer o seu corpo, naturalmente o seu útero e o seu sistema digestivo. E a camomila, nossa grande aliada, que ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso e também o nosso sistema digestivo. Então, de novo, lembrem de usar posologias que cuidem de você, não precisa, não vai para o excesso, né? E escutem, porque você não precisa ficar tomando urtiga, calêndula, dente de leão, gengibre, camomila todo dia, misturar tudo. Escuta o que que meu corpo está precisando, eu preciso acalmar, vou aquecer, quero aquecer. Tô sentindo muita raiva, irritação, vai pro dente de leão. Aposta nessas ervas também nos períodos pré-menstruais e menstruais de formas alternadas, né? Qualquer dúvida e aprofundamento dentro do lab, as mulheres podem me buscar em atendimentos individuais também. Posso aprofundar mais sobre isso. Agora vamos entrar um pouquinho sobre corpo e movimento no outono. A gente está falando sobre o corpo, agora eu quero trazer um pouquinho sobre os movimentos do corpo, a dança no outono, né? O corpo, ele responde às estações através do movimento. Então, como eu falei, o outono ele tem um movimento mais introspectivo, mais sereno, ele começa a pedir para a gente diminuir o ritmo, porque o yin, o feminino da natureza, está começando a baixar. Ele vai ter o seu ápice de introspecção e de feminino profundo no inverno. Então, a gente está se preparando para isso. Então, as práticas corporais elas precisam também assumir um ritmo mais introspectivo, porque senão você vai ficar exausta, cansada, esgotamento mental, esgotamento físico. Então não adianta agora querer chegar no ápice, né, das suas práticas corporais com esse tônus de verão, porque você vai se frustrar e depois não diga que eu não te avisei também, tá? Então movimentos mais lentos, mais suaves, né? Eles vão favorecer essa escuta interna e o contato com o seu próprio corpo. Ou seja, você não precisa, por exemplo, parar de ir na academia no outono, mas você pode trazer um treino um pouco mais lento, mais suave, que inclusive é muito bom em qualquer estação. Eu adoro fazer treinos lentos e suaves. Mas tem momentos que no verão a gente quer um uau, treino que arregaça, como eu gosto de falar, aquele treino forte, né? Aquela pegada forte. Mas assim, no outono, gente, cuida, tá? Cuida e traz mais lentidão, mais suavidade, mais cuidado mesmo. Você vai ter um desenvolvimento bom, um aprofundamento maravilhoso igual, você vai receber, né, os benefícios da sua academia, da sua natação, do que quer que você pratique com o seu corpo. Dentro do Lab Online, as danças vão ter mais essa qualidade de lentidão e suavidade. Então, esse é um ponto bem importante em relação aos movimentos do outono, e isso, quando eu falo de prática corporal, também estou falando das práticas do dia a dia, tá? Então, para isso, talvez você precise se organizar melhor em questão de horário, né? Para você poder fazer as coisas com mais calma e mais suavidade, não ficar correndo desesperada, atrasada, porque, de novo, isso vai impactar no seu corpo, no seu estado emocional e mental e, né, vai ter um reflexo sobre isso. Então, outra pauta importante aí que vocês podem anotar
é cuidar para trazer mais movimentos lentos e suaves para essa estação. Então, nutram-se de delicadeza, de fluidez, né? E de um olhar mesmo aprofundado para sua interioridade, porque o outono, mulheres, é um tempo de escuta profunda das suas emoções, das necessidades, dos desejos e dos limites saudáveis que o seu corpo está trazendo, porque vai diminuir, né? O excesso de coisa, de saída, então você vai ficar mais tempo com você, mais tempo em casa, né? O frio, ele muda a nossa relação com o nosso humor, então é um tempo de se escutar e realmente assim passar por essa estação que dentro do ciclo menstrual, o outono corresponde ao período pré-menstrual, né? Então, o momento que o endométrio está descamando, é o momento que tem aquela ebulição de hormônios, então vocês podem se beneficiar bastante quando vocês estão ouvindo, né, o corpo, e esse tempo ser um tempo para você deixar ir o que precisa ir, abrir espaço para o novo poder entrar. Então, o outono, ele é uma estação de sabedoria profunda do feminino. Ele está preparando a gente para o inverno, né? Ele está preparando a gente para a gente tirar os excessos dos armários, da nossa cabeça, do nosso sistema físico, né? Das nossas relações, do nosso Instagram, né? Deixar a nossa vida mais simples, né? Mais sábia, mais madura, né? Porque a natureza nos ensina que para algo novo nascer, o antigo precisa sair. Ele precisa cair, ele se entrega para a terra. A natureza faz isso, gente. Então nós somos filhas da natureza. Então algo muito lindo e novo nasce quando a gente deixa abre espaço, né? Então é um ótimo momento para vocês abrirem esse espaço, assim como as árvores deixam cair suas folhas, o corpo também precisa aprender a soltar. Então, agradeço vocês por esse encontro de hoje, né? Abrindo esse ciclo de sabedoria compartilhada através de vídeos, onde vocês possam estar mais conectadas com essa linguagem tão sábia da natureza que é a minha e a nossa grande musa inspiradora aqui da comunidade Corpo Casa Madalena. Cada elemento tem uma linguagem, e essa linguagem vai falar através das emoções, vai falar através dos nossos fluidos, vão através falar do nosso xixi, do nosso cocô, do nosso suor, da nossa digestão, das nossas relações. Então, tudo é processo alquímico, né? E a dança que eu proponho dentro do método Corpo Casa Madalena é uma dança de alquimia interna e que naturalmente também é uma dança da nossa alquimia sexual. Então, qualquer e todo elemento, né, assim como forças arquetípicas, né, dentro de nós que se verticalizam, que sobrepõem as outras e não deixam o fluxo acontecer, vão impactar na nossa saúde de forma integral. Então, a gente precisa acolher para que todas essas faces, né, femininas e masculinas, todos esses elementos, eles possam trabalhar em conjunto, né? Então, vocês vão, a passo, adquirindo cada vez mais essa relação intrínseca com a natureza fora e dentro de vocês. Eu espero que a gente viva uma estação de outono muito maravilhosa. Comunidade, Corpo Casa Madalena é um espaço de nutrição e de ancoramento mesmo dessa relação que relembra você, do que você já é feita, né? Te relembra de onde você está e para onde você está indo, e desse cuidado com o corpo que é a nossa casa, né? E que merece receber assim um bálsamo de vitalidade, de saúde, né? E que a nossa energia sexual também receba essa relação consciente, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Muito obrigada.